paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 5 de Crônicas é significativo por várias razões, pois explica a primogenitura espiritual, detalha por que a liderança de Judá e a porção dupla de José foram separadas da primogenitura de Rúben devido ao seu pecado. Também fornece um quadro das terras e das façanhas militares das tribos do leste do Jordão. E o mais importante, serve como um lembrete vivido das consequências da idolatria e da infidelidade a Deus, culminando no exílio, que era um tema crucial para o público pós-exílico do cronista. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 5. Filhos de Rúben, o primogênito de Israel. Com efeito, ele era o mais velho, mas como tinha manchado de leito de seu pai seu direito de primogenitura, foi dado aos filhos de José, filhos de Israel. Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dele que saiu o príncipe. Mas o direito de primogenitura pertence a José. Filhos de Rúben, primogênito de Israel, Enoque, Falo, Esrom e Carme. Filho de Joel, Samaia, seu filho, Gog, seu filho, Semei, seu filho, Mica, seu filho, Reaia, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, que Teglat-Falassar, rei da Síria, levou cativo. Era ele príncipe dos filhos de Rúben, irmão de Beera, segundo suas famílias, assim como estão escritos nas suas genealogias. O primeiro foi Jeiel, depois Zacarias. Mas Bela, filho de Azaze, filho de Ossama, filho de Joel. Bela habitava em Aroé e ia até Nebo a Baal-Meon. Ao oriente ocupava a terra até a entrada do deserto, que vai até os Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. No tempo de Saul fizeram guerra contra os agareus, que tombaram entre suas mãos. Habitaram suas tendas na costa oriental de Galaade. Os filhos de Galaade habitavam defronte deles na terra de Bassã até Selca. Joel o primeiro, Safão o segundo, Janaí e Safate em Bassã. Seus irmãos, segundo suas casas patriarcais, eram Miguel, Messolam, Sebe, Jorai, Jacã, Zia e Ebe, ao todo 7. Eles eram filhos de Abiaí, filho de Uri, filho de Jarói, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Jessés, filho de Gedo, filho de Bus. Aqui, filho de Abdiel, filho de Guni, era o chefe de sua casa patriarcal. Habitava em Galaade, em Bassã, e nas suas aldeias até as extremidades das pastagens de Sarona. Todos foram registrados no tempo de Joatão, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Rúben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham em suas fileiras homens valorosos, que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram muito aguerridos em número, de 44.760 homens aptos para o combate. Fizeram guerra aos agareus em Getu, em Nafes e em Nodab. Eles venceram e os agareus com todos seus aliados lhe foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado a Deus, que os ouviu, porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram seus rebanhos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois essa guerra vinha de Deus. Estabeleceram-se no lugar dos vencidos até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam na terra que vai de Bassã até Baal-Hermon. O Sani e a montanha de Hermon eram numerosos. Eis o chefe de suas famílias patriarcais, Éfer, Jesse, Eliel, Esriel, Jeremias, Odóis e Gediel, homens valentes e poderosos, célebre chefe de suas casas patriarcais, mas foram infiéis a Deus de seus pais e prostituíram-se, adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Teglat-Falassar,
rei da Assíria, que levou cativo os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Ala, para Abor, para Ara e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate: Arã, Issaá, Hebron e Oziel. Filhos de Arã: Arão, Moisés e Maria. Filhos de Arã: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abissui. Abissui gerou Bosse, Bosse gerou Oze. Oze gerou Zaraias e Zaraias gerou Meraote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Actobe. Actobe gerou Sadoc e Sadoc gerou Aquimaias. Aquimaias gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias e Amarias gerou Actobe. Actobe gerou Sadoc e Sadoc gerou Selo. Selo gerou Eucias. Eucias gerou Azarias. Azarias gerou Saraias e Saraias gerou Sosedeque. Josedeque partiu para o exílio quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. O capítulo 6 de Crônicas é crucial para o cronista e para o público pós-exílico, pois reafirma a autoridade sacerdotal, ao traçar a linhagem de Arão até o exílio. Ele legitima o sacerdócio e sua continuidade. Também detalha a organização dos levitas, especialmente dos cantores, mostrando o cuidado divino na ordem do serviço do templo. Também traz a listagem das cidades levitas, sublinha a porção de terra que lhes foi designada, garantindo sua presença e função em todo Israel. É um capítulo que enfatiza a ordem, a genealogia e a fidelidade às instituições divinas, especialmente aquelas relacionadas ao culto e adoração. 1 Coríntios capítulo 6. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caate: Arã, Issaá, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moole e Musse. Eis as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson: Lobni, seu filho, Jaate, seu filho, Zama, seu filho, Joás, seu filho, Ado, seu filho, Zara, seu filho, Getrai, seu filho. Filhos de Caate: Abinadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Osias, seu filho, Saul, seu filho. Filhos de Eucana: Amassai e Aquimote. Eucana, seu filho, Sofai, seu filho, Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroã, seu filho, Eucana, seu filho. Os filhos de Samuel: o primogênito, Joel e Abias. Filhos de Merari: Mooli, Lobine, seu filho, Semei, seu filho, Osa, seu filho, Samaá, seu filho, Agias, seu filho, Assaia, seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis o que Davi escolheu. Eles cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda de reunião, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Faziam seu serviço segundo o seu regulamento. Eis o que cumpriam esse ofício juntamente com seus filhos. Dentre os filhos de Caate: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Joraã, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Suf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Abissaf, filho de Coré, filho de Issaá, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel. À direita estava seu irmão Osaf, filho de Baraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Bassaias, filho de Melquias, filho de Atanai, filho de Zara, filho de Adaias, filho de Etã, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jete, filho de Gerson, filho de Levi. À sua esquerda estavam seus irmãos, os Meraritas: Etã, filho de Cusse, filho de Abide, filho de Maloque, filho de Assabias,
filho de Amacias, filho de Eucias, filho de Amassai, filho de Boni, filho de Somer, filho de Mooli, filho de Musi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas estavam encarregados de todo o serviço do tabernáculo, da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oblações no altar dos holocaustos e no altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço do Santo dos Santos e faziam expiação por Israel, segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar seu filho, Finéia seu filho, Abissui seu filho, Bosse seu filho, Oze seu filho, Azaraias seu filho, Meraiote seu filho, Amaria seu filho, Aquitobe seu filho, Sadoc seu filho, Aquimaás seu filho. Eles se estabeleceram nos territórios da seguinte cidade, aos filhos de Arão da família dos Caatitas, que por primeira sorte designou. Foi dado Hebrom e suas redondezas na terra de Judá. Mas foi dado a Calebe, filho de Jefoné, o território da cidade e suas aldeias. Foi, portanto, dado aos filhos de Arão a cidade de refúgio, Hebrom, Lebna e seus arredores, Jeter, Estemo e seus arredores, Elon e seus arredores, Dabi e seus arredores, Assã e seus arredores, Bet-Sam e seus arredores, da tribo de Benjamim, Gabe e seus arredores, Almatate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total de suas cidades foi de 13, conforme suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam pela sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades da tribo de Issacar, de Assé, de Neftali e de Manassés em Bassã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas pela sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim, foram designadas por meio da sorte as cidades indicadas pelo nome. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhe couberam eram da tribo de Efraim. Foram-lhe dadas as cidades de refúgio, Siquém e suas redondezas, na montanha de Efraim, Gazé e seus arredores, Jequimaã e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, Ailon e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner e seus arredores, Balão e seus arredores. É o que foi dado às famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson foram dadas, na meia tribo de Manassés, Golã em Bassã e seus arredores, Astarote e seus arredores. Da tribo de Issacar, Sede e seus arredores, Daberete e seus arredores, Ramote e seus arredores, Anem e seus arredores. Da tribo de Asser, Massal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Ucoque e seus arredores, Roobe e seus arredores. Da tribo de Neftali, Sede da Galileia e seus arredores, Amon e seus arredores, e Caritarim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas da tribo de Zabulon, Remo e seus arredores, Tabor e seus arredores. Do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente, da tribo de Ruben, Bossó no deserto e seus arredores, Jaça e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Meafate e seus arredores. Da tribo de Gade, Ramote em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Essebom e seus arredores, e Jazer e seus arredores. No capítulo 4 de Atos, ele vai nos mostrar a ousadia dos apóstolos diante da perseguição, a resposta da comunidade através da oração e do renovar do Espírito Santo, e a continuidade da vida comunitária marcada pela unidade, pelo poder apostólico e pela solidariedade econômica. Ele estabelece o padrão de que a perseguição, ao invés de parar o evangelho, o impulsiona e fortalece a fé dos crentes. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e dos saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde.
Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem pontificial. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificaste, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que era um homem sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos com esses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondeu-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pois já passava dos 40 anos o homem que se realizara essa cura milagrosa. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo disseste: por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levanta-se os reis da terra, e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo, pois na verdade se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para suas ameaças e concedei aos vossos servos, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realize curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. No trecho do Salmo de hoje é uma magnífica declaração da majestade e do poder universal de Deus. Ele é louvado não apenas como o salvador de seu povo, mas como o Criador que sustenta as montanhas e acalma os mares, e como o soberano que controla o destino das nações. Sua obra inspira tanto temor quanto alegria em toda a terra, afirmando sua posição como a esperança final para todos. Salmo 64, dos versículos 6 ao 9. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça.
Ó Deus, nosso Salvador, vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós que com a vossa força sustentais montanhas, cingindo de vosso poder. Vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, teme-vos os habitantes dos confins da terra. Saciais de alegria os extremos do Oriente e do Ocidente. Nesse trecho de sabedoria, é uma poderosa imagem poética e profética do juízo final, onde a justiça de Deus é manifesta de forma irrefutável. Ele mostra a vindicação dos justos e o remorso desesperado dos ímpios, que tarde demais percebem a loucura de suas escolhas e a glória daqueles que seguiram o caminho da sabedoria e da retidão. É um alerta para a importância de viver retamente no presente, pois o futuro trará a revelação da verdadeira condição de cada um. Livro de Sabedoria, capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. Então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que o perseguiram e zombaram de seus males aqui embaixo. Diante de sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra a sua expectativa. Tocados de arrependimento, dirão entre si, e gemendo na angústia de sua alma dirão: Ei-lo aquele de quem outrora escarnecemos, e a quem loucamente cobrimos de insultos. Considerávamos sua vida como uma loucura, e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus, e como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição. Erramos pelos desertos sem caminhos, e não conhecemos o caminho do Senhor. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.